Os datasets farão parte do seu dia a dia trabalhando com ciência de dados. Então, precisamos definir claramente o conceito. Me acompanhe. Primeiro, eu vou trazer para você as definições do que são datasets. Depois eu vou apresentar dois datasets e então validamos todas as definições. Combinado? Me acompanhe. Datasets são conjuntos de dados. Aliás, essa é a tradução exata da palavra dataset, não é? Ou seja, conjuntos de dados. Datasets são coleções de observações. Eu observo um fenômeno, um evento, uma entidade, um resultado, e então coleto essas observações e coloco em um único conjunto de dados. Cada observação é tipicamente chamada de registro. Então, também podemos dizer que um dataset é um conjunto de registros. Cada registro tem um conjunto de atributos que apontam características, comportamentos ou resultados. Então, por exemplo, imagine que eu esteja coletando dados de pacientes, ok? Pacientes que vão fazer uma cirurgia, uma operação, que vão ao hospital fazer uma consulta, etc. Cada linha no meu dataset representa um paciente. Então eu tenho o paciente A, o paciente B, o paciente C. Cada linha é um paciente, ou seja, cada linha é um registro, cada linha é uma observação. Para cada paciente eu tenho atributos, que seriam as colunas, considerando, por exemplo, uma tabela, uma planilha do Excel. Cada coluna, cada atributo representa uma característica do paciente. Então eu posso ter um atributo para a idade do paciente, um atributo para a altura do paciente, um atributo para o gênero do paciente e assim por diante. Então eu tenho várias observações, que são os pacientes, para cada um deles eu tenho atributos, que são exatamente as características. Datasets podem ter um registro e um atributo, ou seja, a representação mínima de um dataset, pelo menos um registro, uma observação e pelo menos um atributo, né? Se eu tiver menos do que isso, eu não tenho um dataset, claro. E não há limite máximo. Portanto, você pode ter milhares, milhões, bilhões, trilhões de registros em um dataset. Então aqui eu tenho para vocês definições do que são os datasets. Agora eu vou colocar na tela dois exemplos. Eu tenho um dataset de imagens e eu tenho um dataset de dados numéricos e de texto. Lembrando, conforme já definimos nos vídeos anteriores, que dados podem ser caractere, texto, string, imagem, som, áudio, vídeo e assim por diante. Pois bem, com esses dois datasets, vamos agora validar as definições. Os dois datasets são conjuntos de dados? Sim, chequezinho verde. Os dois datasets são coleções de observações? Sim. Cada observação no dataset de imagens é uma imagem. Cada observação no dataset de dados numéricos e de texto representa dados de uma entidade, de um comportamento, de um evento e assim por diante. Cada observação é tipicamente chamada de registro? Sim, eu tenho vários registros no dataset de imagens, vários registros no dataset de dados numéricos e de texto. Cada registro tem um conjunto de atributos que apontam características, comportamentos ou resultados? Sim, também temos. Temos uma série de atributos para as imagens, uma série de atributos no dataset de dados numéricos e de texto. Eu posso ter um dataset de imagens com apenas uma imagem e um único atributo? Sim, eu posso. Não vai ter muita serventia, é verdade, mas você pode. Posso ter um dataset com apenas uma linha e um único atributo de dados numéricos ou de texto? Sim, eu posso. Também não tem muita serventia, mas ainda assim é um dataset. E qual é o limite máximo que eu poderia ter de imagens ou de dados numéricos e de texto? Não há limite. Você pode ter o volume de dados que você quiser. É claro que vai haver uma limitação física da máquina, não é? Do computador, até onde eu consigo armazenar e até onde eu consigo processar. Mas, em termos de limite de definição, aí não temos qualquer coisa que limite a quantidade de dados em um dataset. Os datasets são basicamente a nossa matéria-prima em ciência de dados. Eu terei datasets de imagens, eu terei datasets com dados de texto, eu terei datasets com dados numéricos, eu terei datasets com dados numéricos e de texto. Eu posso ter datasets com dados numéricos, de texto, imagens e áudio, por exemplo. Aí a forma como os dados são organizados no dataset faz parte, inclusive, do trabalho do cientista de dados junto com o engenheiro de dados, que vão organizar os dados da melhor forma possível para então seguir o fluxo natural de análise dentro de um projeto de ciência de dados. Os datasets serão, basicamente, a sua fonte de dados o tempo inteiro. Esses dados poderão vir de um data lake, de um data warehouse, de um data store, poderão vir de um arquivo de texto, poderão vir, quem sabe, da internet, de uma API de extração de dados de uma rede social
e assim por diante. Mas todo o seu trabalho em ciência de dados vai provavelmente, em algum momento, ter um dataset que é onde você vai aplicar as técnicas, ferramentas e procedimentos da ciência de dados. Obrigado e até a próxima aula.